Você sente que tudo está bagunçado e que quanto mais fala sobre seus planos, menos realiza. Então ouça isso, a verdadeira mudança não precisa de barulho, precisa de direção. Você não precisa contar, precisa construir. Porque enquanto alguns gritam suas intenções, os verdadeiros transformadores se obrigam a organizar sua vida em silêncio, passo a passo, sem distrações, sem aplausos. Esta não é uma mensagem para quem busca atenção, é para quem está pronto para assumir o controle sem fazer barulho. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode ser o início da sua verdadeira transformação. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo para os comentários e escreva com decisão: organizo minha vida em silêncio, sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, como uma declaração pessoal. Porque cada palavra que você repete com convicção se grava em sua mente, e o que se grava se transforma. Que essa frase seja seu compromisso silencioso com a mudança. Que cada letra que você escrever seja mais um passo rumo ao seu equilíbrio interior. Faça isso agora e deixe que sua reprogramação comece de dentro para fora. Número 1. Recupere o leme da sua vida antes que outros o conduzam por você. Até quando você vai continuar adiando aquilo que sabe que precisa fazer? Você não está aqui por acaso. Está ouvindo isso porque no fundo da sua mente sabe que algo está fora do lugar, que perdeu o controle. Seu ambiente está bagunçado, suas emoções estão desorganizadas, suas prioridades estão confusas. E essa desordem está te roubando paz, energia e tempo. Esta não é uma mensagem suave nem reconfortante. É um chamado direto para que você acorde, olhe ao redor e entenda que, se não assumir o controle hoje, o caos continuará crescendo amanhã. Ninguém virá te salvar. Ninguém vai organizar sua casa, sua agenda, seus pensamentos, sua saúde, suas finanças ou seus relacionamentos. Essa responsabilidade é sua. E cada dia que você adia agir, está permitindo que a desordem vença a batalha. Porque o caos não é estático. Ele é como erva daninha. Se você não arranca pela raiz, ela se espalha. E um dia você percebe que sua vida inteira está enredada, sem direção, sem força e sem motivação. Mas ainda há tempo. Organizar não é uma tarefa chata. É um ato de amor próprio. É dizer ao universo e a si mesmo: minha vida importa, minha paz importa, minha energia vale muito para continuar sendo desperdiçada. Quando você limpa seu espaço, limpa sua mente. Quando organiza o seu dia, recupera clareza. Quando planeja, quando decide, quando prioriza, você está treinando seu caráter. Está se tornando alguém que não reage à vida, mas que a projeta, e você não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa decidir. Escolha uma única coisa que você sabe que está fora de controle e assuma a responsabilidade. Pode ser seu quarto, seus horários, sua alimentação, sua rotina de sono ou seus gastos. Apenas uma coisa. E quando perceber o poder que tem para melhorar essa área, uma faísca vai acender, porque a ordem gera impulso, e esse impulso pode mudar tudo. Os estoicos sabiam: uma alma em paz só habita em um ambiente em paz. Não dá para ter serenidade mental vivendo em um caos físico ou emocional. Marco Aurélio dizia: pouquíssima é a vida que precisamos para ser felizes. Tudo está em nossa forma de pensar. E essa forma de pensar se cultiva quando você se torna dono de si, quando se disciplina, quando escolhe conscientemente deixar de ser vítima da inércia. A psicologia moderna já comprovou: organizar seu ambiente melhora suas funções cognitivas, reduz o estresse e aumenta sua capacidade de tomar decisões. Não é só estética.
É biologia, é psicologia, é espiritualidade em ação. O cérebro precisa de estrutura para se sentir seguro. E quando se sente seguro, deixa o modo de sobrevivência e começa a criar, a focar, a prosperar. Pegue um papel e uma caneta e escreva todas as áreas em que sente que perdeu o controle. Seja brutalmente honesto consigo mesmo, não para se julgar, mas para recuperar o seu poder. E então escolha uma, só uma, e comece hoje, não amanhã, não quando tiver mais tempo. Hoje, comece limpando aquela gaveta que você nunca abre, organizando sua mesa, parando de adiar aquela ligação importante. Não porque tem vontade, mas porque tem caráter. Porque sabe que não existe transformação sem responsabilidade. E quando perceber que consegue tomar o controle, mesmo em coisas pequenas, vai sentir algo que talvez não sentia há muito tempo: orgulho de si mesmo. Não um orgulho arrogante, mas aquele que nasce ao olhar para trás e dizer: eu fiz, eu cumpri, eu me escolhi. Isso é o que realmente te fortalece. Não discursos motivacionais, não impulsos momentâneos, mas a ação coerente e repetida que reconstrói sua vida de dentro para fora. Então acorde. A bagunça não faz parte da sua identidade. É um sinal de que você negligenciou o essencial. Mas toda vez que escolhe a ordem, escolhe também sua liberdade. Porque liberdade não é fazer o que quiser. É ter controle suficiente para fazer o que é necessário. E hoje, o que é necessário é assumir o controle da sua vida. Número 2, não desperdice sua energia no que não tem solução, evolua a partir da aceitação. Às vezes, você se vê preso em um ciclo mental que nunca termina. Fica girando e girando em torno de um problema, esperando que algo mude, que alguém mude, que o passado se repare, que as coisas sejam diferentes. Mas nada muda. E enquanto isso, você se desgasta, fica estagnado, se esgota emocionalmente. O pior de tudo é que enquanto continua investindo energia no que não pode ser movido, acaba negligenciando o que poderia realmente transformar. Isso é o mais perigoso. Distrair-se tanto com o que é inamovível a ponto de perder a oportunidade de avançar no que é possível. Hoje quero te dizer algo que talvez incomode no início, mas que vai te libertar se você entender: há coisas que não se consertam, há dores que não se apagam, há decisões que não podem ser revertidas, há relações que não voltarão a ser como antes. E isso não é resignação, é sabedoria. Porque aceitar não é desistir. Aceitar é um ato de clareza, de poder e de foco. É ter a coragem de dizer: isso eu não posso mudar, mas posso decidir como seguir em frente. Pense em quantas vezes você ficou paralisado tentando resolver algo que não tem solução. Uma rejeição, uma perda, uma injustiça, uma traição, um erro do passado. E cada tentativa de mudar isso só alimenta sua frustração, sua ansiedade, sua raiva. Enquanto isso, as verdadeiras oportunidades passam diante de você. Seu presente te chama para agir, mas você continua preso ao que não pode ser movido. Isso te drena, te confunde e te enfraquece. O estoicismo resume isso de forma contundente: o que não depende de você não deve roubar sua paz. Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, todos concordavam com isso. Eles sabiam que lutar contra o inevitável é como socar a água. Você só termina cansado e molhado. Em vez disso, quando aceita a realidade como ela é, pode começar a se mover com inteligência, não com desespero. A serenidade não vem quando tudo está resolvido, mas quando você para de lutar contra o que não pode mudar. E isso não é apenas filosofia. O design thinking, uma disciplina usada por inovadores e solucionadores de problemas no mundo todo, ensina que o primeiro passo para avançar é redefinir o problema.
Se você está preso a algo sem solução, precisa mudar a pergunta, não continuar girando na mesma direção. Pergunte-se o que posso fazer com isso, onde eu realmente tenho influência, que parte de mim pode crescer a partir disso. Faça o exercício. Pegue um papel e escreva 2 colunas em uma, anote os problemas que você pode mudar. Na outra, os que não pode. Seja brutalmente honesto. Aquela pessoa vai voltar. Aquela oportunidade do passado vai se repetir. Aquele dano pode ser revertido. Se a resposta for não, pare de colocar sua alma nisso. Você tem permissão para parar de lutar. Tem o direito de soltar essa carga. Aceitar não é conformismo, é redirecionar a energia para onde ela realmente faz efeito. E quando você muda esse foco, tudo começa a se mover, porque agora sua mente não está mais bloqueada pela impotência, e sim impulsionada pela ação. Você começa a ter pequenas vitórias, porque está agindo onde realmente pode fazer a diferença. E essas pequenas vitórias vão reconstruindo sua motivação, sua autoconfiança, sua esperança. Aceitar também é um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo, não vou continuar me machucando tentando mudar o que não depende de mim. É honrar sua energia, seu tempo, sua saúde mental. É aprender a soltar com respeito, a fechar ciclos com dignidade, a permitir que algumas feridas existam, sem que definam o seu caminho. Por isso, hoje eu te convido a praticar essa verdade. Nem tudo pode ser mudado, mas você pode mudar a forma como enfrenta cada situação. E aí está o seu verdadeiro poder. Pare de resistir à realidade. Abrace o que é, sem culpa nem resignação. A partir dessa aceitação, você vai descobrir que há mais força em você do que imagina. Força para reconstruir, para redirecionar, para crescer. Porque quando você para de lutar com o que é inamovível, finalmente pode avançar com propósito. Número 3. Menos discurso, mais execução. É assim que você blinda sua mente do esgotamento emocional. Você já percebeu quanta energia perde explicando seus planos para pessoas que nem sequer estão caminhando ao seu lado? Falamos, anunciamos, compartilhamos e, sem perceber, começamos a buscar validação. Queremos que nos aprovem, que nos entendam, que nos aplaudam, mesmo antes de dar o primeiro passo. E é aí que começa o desgaste. Porque quando você fala demais sobre o que vai fazer, cria uma pressão desnecessária, alimenta o ego e enfraquece a ação. Sua força, seu fogo interno, começa a se dissipar em palavras, em vez de se concentrar em resultados. Muitas vezes isso acontece sem que você perceba, mas quando você conta seus planos, algo dentro de você relaxa, como se já tivesse conquistado algo só por ter dito. E isso é perigoso, porque as palavras não mudam sua vida. O que muda são os atos silenciosos, consistentes, a disciplina diária que ninguém vê, as decisões desconfortáveis que você não precisa justificar para ninguém. Quanto mais você fala, mais energia entrega para fora. E essa energia, que deveria estar sendo usada para construir, acaba sendo desperdiçada em expectativas, explicações, debates ou em defender suas decisões para quem nem entende seus sonhos. Praticar o silêncio não é apenas uma questão de discrição. É uma estratégia de foco, é proteger o seu impulso, é blindar a sua motivação. Quando você escolhe o silêncio, está escolhendo a si mesmo, porque entende que o seu caminho não precisa de validação alheia, nem de promessas públicas, nem de defesa diante daqueles que nem sabem o que você está tentando realizar. Às vezes, o progresso mais verdadeiro acontece sem aplausos, sem testemunhas e sem necessidade de aprovação externa. Pense nisso. Quantas vezes você compartilhou uma meta e depois sentiu que já havia feito o suficiente só por ter contado?
Quantas vezes falou sobre seus sonhos e acabou discutindo com alguém que não os compreendia? Quantas vezes usou as palavras como desculpa para adiar a ação? Falar pode virar uma armadilha do ego, porque falar dá uma sensação de movimento, mas sem avanço real. É como correr numa esteira, muito esforço, pouca direção. Os estoicos eram inflexíveis nesse ponto. Epicteto ensinava que não se deve se vangloriar dos feitos nem anunciar intenções. Deve-se viver de tal forma que os atos falem por si mesmos. Marco Aurélio dizia: a qualidade das suas ações é a sua verdadeira filosofia. E é isso que importa. Não o que você diz que vai fazer, mas o que faz todos os dias, mesmo que ninguém veja. A grandeza não grita. A constância não precisa de aplausos. A verdadeira transformação acontece no silêncio e seus frutos falarão quando for a hora certa. Você não precisa explicar seus passos. Precisa apenas dá-los. Não precisa prometer suas metas. Precisa cumpri-las. E para isso, é preciso aprender a guardar energia. Cada palavra que você não diz, cada plano que você não expõe, é um combustível que você preserva para agir com mais precisão, mais força, mais presença. O silêncio é uma forma de respeito pelos seus próprios sonhos. Não os exponha ao ruído desnecessário. Proteja-os como uma semente que ainda está germinando. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você conquistar falará por si. Então hoje, te convido a praticar a arte de calar para agir. Observe em que áreas você está desperdiçando energia falando mais do que executando. Escolha proteger o seu processo. Não porque tem medo, mas porque está focado. Porque sabe que o sucesso não se anuncia, ele se constrói. E quando o resultado chegar, você não precisará explicá-lo. Ele será tão evidente, tão sólido, que palavras serão desnecessárias. Porque quem realmente está avançando não tem tempo para justificar, apenas para executar. Abaixe o volume das suas palavras. Aumente a intensidade das suas ações. O silêncio será seu escudo. A ação, sua voz. E os resultados, o seu melhor argumento. Número 4. Avance sem barulho e deixe que suas conquistas façam o barulho por você. Quanto mais você fala sobre o que vai fazer, menos faz. Existe uma falsa sensação de satisfação que se ativa quando você anuncia seus planos em voz alta, como se só por dizê-los, já tivesse dado um passo, já tivesse cumprido uma parte. Mas é mentira. Essa energia que se libera ao falar, não volta. Ela se dissipa, e te deixa com menos impulso, menos fogo interno, menos fome de execução. Quanto mais você explica seus sonhos, mais os expõe. E quanto mais os expõe, mais os contamina com dúvidas, opiniões, críticas ou julgamentos que você nem pediu. Por isso, se você realmente está comprometido com suas metas, há algo que precisa fazer o quanto antes, execute em silêncio. Seu processo não precisa de validação. Você não tem que contar para todo mundo o que está construindo. Executar em silêncio não é esconder, é respeitar. Respeito por você, pela sua energia, pela sua visão. Toda vez que você decide avançar sem anunciar, está blindando sua motivação, porque entende que seu foco é mais importante que a atenção, que o progresso verdadeiro acontece quando você está sozinho, cabeça baixa, mãos ocupadas, não nas redes sociais, não em conversas superficiais, não em discursos motivacionais, mas no fazer, no repetir, no avançar passo a passo, mesmo que ninguém esteja vendo. E isso não tem a ver com desconfiança, tem a ver com cuidar do que está germinando. Quando uma semente está na terra, você não a desenterra todo dia para mostrar que está crescendo. Você deixa lá, em silêncio, porque sabe que, se fizer o certo, ela vai crescer. O mesmo vale para seus projetos. Você não precisa gritar cada progresso.
Os resultados virão, e quando vierem falarão mais alto que qualquer palavra. Marco Aurélio dizia com clareza: pare de discutir sobre o que é ser um homem bom, seja um. Em outras palavras, pare de falar sobre o que você vai fazer. Faça, seja, viva como se já fosse aquela pessoa que deseja se tornar. Os estoicos acreditavam na ação firme, concreta, silenciosa, não por covardia, mas por sabedoria, porque sabiam que quanto mais barulho você faz, mais atenção atrai, e com ela mais obstáculos desnecessários. Já quem age em silêncio, avança mais leve, sem distrações, sem precisar provar nada. E isso não é só filosofia, é psicologia, é estratégia, é proteção emocional. Quando você fala demais dos seus planos, abre a porta para as dúvidas dos outros e para as suas também. Às vezes, uma única frase mal intencionada de alguém que não acredita em você pode plantar insegurança. E o pior, foi você quem entregou a chave. Por isso, um dos atos mais inteligentes que você pode adotar é aprender a se mover nas sombras, construir sem plateia, progredir sem explicações. Não se trata de ser um fantasma, trata-se de saber para quem compartilhar sua visão. Nem todo mundo merece saber para onde você está indo. Nem todos têm capacidade de entender. Alguns simplesmente não vão apoiar, e não porque não te amam, mas porque não conseguem enxergar o que você vê, porque nunca caminharam o seu caminho, porque têm medo, ou porque projetam em você as próprias limitações. E se você não filtra isso, acaba contaminando seu propósito com as inseguranças dos outros. Faça diferente. Que a sua vida seja sua mensagem. Que o seu progresso seja o testemunho. Que suas ações falem por você. Porque no fim, ninguém pode argumentar contra fatos. Pode-se debater ideias, intenções, promessas, mas não resultados. Resultados são irrefutáveis. Quando o fruto aparece na árvore, você não precisa dizer que plantou algo. Ele está lá, pode ser visto, sentido, colhido. Então comece hoje. Feche um pouco a boca e abra a alma para o trabalho real. Use o tempo que gastava explicando para construir, a energia que gastava justificando, para executar, o desejo de validação para disciplinar-se. E enquanto os outros ainda falam, você já estará avançando. Enquanto os outros esperam o momento ideal, você já estará pronto. Porque você não precisa de aplausos, nem de atenção, nem de fama. Você precisa de resultados. E os resultados nascem do silêncio, do compromisso silencioso, da ação sem espetáculo, da coerência invisível que constrói uma vida inteira. Número 5. O momento perfeito não existe. Só existe o agora para agir. Até quando você vai continuar esperando? Esperando o dia perfeito, o ânimo perfeito, os recursos perfeitos, a segurança perfeita. Você ainda não percebeu que esse momento ideal que espera simplesmente não existe? Não vai surgir um sinal mágico. Nada vai se alinhar perfeitamente para que você finalmente se sinta pronto. A verdadeira transformação começa quando você decide parar de esperar e começa a agir com o que tem de onde está, mesmo que ainda não se sinta preparado. O problema é que nos ensinaram a confundir preparação com perfeição. Acreditamos que precisamos estar 100% certos, ter tudo planejado, dominar cada passo antes de dar o primeiro. Mas isso é uma ilusão perigosa, porque enquanto espera sentir-se pronto, a vida continua. As oportunidades passam, a motivação esfria, e sem perceber, você se torna alguém que sonha muito, mas realiza pouco. Porque a perfeição não é preparação, é procrastinação disfarçada. O momento é agora, não é amanhã. Não é quando as condições melhorarem. Não é quando você se sentir mais confiante. É agora, porque o que você começar a construir hoje, mesmo que pequeno, vai gerar impulso.
E é esse impulso que te levará mais longe do que qualquer plano teórico. Você não precisa de um plano perfeito. Precisa começar. O caminho se revela com os passos, não com os pensamentos. Pense em quantas coisas você adiou por esperar o momento ideal. Quantas vezes disse, quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver melhor, quando eu tiver mais dinheiro. E esse quando nunca chega. E você sabe disso, porque já viveu isso antes. Porque já viu os dias passarem, e o único progresso foi o aumento da sua frustração. Mas hoje você pode romper esse padrão. Hoje você pode decidir fazer algo, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que sem estar totalmente pronto. Os estoicos entendiam isso com clareza. A única realidade sobre a qual temos controle é o presente. Marco Aurélio escreveu: não viva como se fosse viver 1000 anos. A urgência está em agir agora. O estoicismo não espera pelas condições externas. Ele foca na ação interna, no que você pode fazer hoje, no que depende de você. Não importa se você tem medo, se não sabe tudo, se sua voz treme, faça mesmo assim. Porque o que transforma não é a teoria, é o movimento. E não precisa começar com algo grandioso. Só precisa começar. Tome uma decisão simples. Faça uma ação concreta. Escreva aquela mensagem. Desligue aquela distração. Organize aquele espaço. Faça aquela ligação. Comece aquele projeto. Qualquer coisa. Mas faça algo. Porque quando você age mesmo com dúvidas, sua mente muda, sua energia se eleva, sua confiança se ativa. E você entra em modo de construção, não de espera. A ciência confirma isso. Estudos da psicologia comportamental mostram que a ação imediata reduz a ansiedade, quebra ciclos de pensamentos repetitivos e melhora a clareza mental. Não é só filosofia, é uma ferramenta prática. Se você se move mesmo que pouco, tudo começa a fluir diferente. Mas se espera, tudo se congela. E se você errar, nada. Você aprende, ajusta, corrige, mas já está em movimento. Já deixou de ser espectador da sua própria vida. Já saiu do ciclo de esperar se sentir pronto. Porque a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. E tudo bem, porque as pessoas que mudam a própria vida não são as que sabiam tudo desde o início, são as que começaram sem garantias, mas com determinação. Então hoje, pare de fazer promessas vazias. Faça um compromisso real, agir. Não amanhã. Hoje, silencie o ruído que diz que ainda não é hora. Calma aquela parte da sua mente que fabrica desculpas. E no lugar disso, fortaleça sua decisão. Comece. Mesmo com medo, mesmo de forma desajeitada. Mas comece. Porque nada muda, até que você mude. E essa mudança começa agora. Número 6. Não imite os outros. Siga o seu próprio caminho para alcançar suas metas. Você não está aqui para copiar ninguém. Você não veio ao mundo para ser uma réplica de outra pessoa. E no entanto, quantas vezes já se viu tentando seguir os passos de alguém, acreditando que a fórmula de sucesso deles também serve para você? Quantas vezes se desviou do que realmente deseja, só porque o que os outros fazem parece mais popular, mais rápido, mais aplaudido? E é aí que começa o vazio. Porque quando você caminha por uma estrada que não é sua, por mais bonita que pareça, ela nunca vai te levar ao destino que é seu. É fácil cair na armadilha da comparação. Você vê os outros avançando, conquistando coisas, ganhando reconhecimento, e pensa, talvez eu devesse fazer isso também. Mas você não está vendo o custo, não está se perguntando se aquilo realmente está alinhado com você. Isso te apaixona, te move, te constrói, ou você só está seguindo por medo de ficar para trás? Toda vez que você faz algo que não nasce de dentro, uma parte de você se apaga. E no início, isso passa despercebido. Mas com o tempo, o peso de viver uma vida que não é sua se torna insuportável. Você precisa parar.
Precisa se perguntar com brutal honestidade: o que eu quero, o que eu realmente desejo conquistar, o que significa sucesso para mim, além das redes sociais, além das expectativas da família, além do barulho do mundo. E uma vez que você tiver clareza sobre isso, ali começa o seu caminho, não antes. Não tentando imitar os outros. Porque não se trata de correr mais rápido, se trata de correr na direção certa, a sua. E isso só é possível com foco, autenticidade e determinação. O estoicismo nos lembra que não devemos viver segundo os padrões instáveis do mundo, mas sim conforme a nossa razão e essência. Epicteto dizia: se você quer avançar, não siga a multidão. A multidão muda a cada semana. Hoje aplaude uma coisa, amanhã outra. Mas você não pode ser o reflexo desse vai-vem. Você precisa se ancorar na sua verdade, e isso exige coragem. Coragem para se diferenciar, para dizer: é isso que eu quero, é isso que vou construir, mesmo que não seja popular, mesmo que não seja imediato, mesmo que ninguém entenda. E sim, será mais difícil, porque seguir o seu próprio caminho exige que você escute a si mesmo acima de todas as vozes. Exige paciência, porque o sucesso autêntico não é apressado. Exige coragem, porque você não terá modelos prontos para copiar. Você terá que criar o seu, mas vale cada segundo, porque quando você avança em direção ao seu verdadeiro propósito, o cansaço não pesa, ele satisfaz. A luta não machuca, ela constrói. O processo, mesmo lento, se torna real. E não há nada mais poderoso do que saber que está criando uma vida coerente com quem você é. Faça o trabalho interno. Pare de olhar tanto para os lados. Cada vez que você se compara, você se enfraquece. Não porque o outro é melhor, mas porque você perde o foco. Sua energia não é infinita. Use-a para caminhar rumo à sua meta, não para seguir trilhas alheias. Silencie o ruído. Pare de consumir tanto conteúdo que mais te confunde do que te inspira. Volte para você, para o seu porquê, para a sua visão. Defina o que quer e comprometa-se com isso 100%. Você não precisa se parecer com ninguém. Não precisa se encaixar em molde algum. O verdadeiro sucesso não é ser admirado por muitos, é ser fiel a si mesmo. E quando você consegue isso, quando vive segundo seus próprios valores, quando seu progresso reflete aquilo que você realmente quer, tudo muda. Porque você não está mais correndo atrás de metas vazias, e está construindo algo sólido, algo com sentido, algo que te representa. Então hoje, pare de copiar, pare de seguir. Pare de duvidar da sua voz interior, só porque o mundo grita mais alto. Você já tem o que precisa para criar o seu próprio caminho. Mas esse caminho só se revela quando você tem coragem de ser você. E quando isso acontece, quando você decide avançar sem imitar, sua energia muda, seu foco se afia, e sua vida finalmente começa a seguir uma direção que é verdadeiramente sua. Número 7. Seu poder desperta ao amanhecer quando você escolhe se mover antes do mundo. O que você faz na primeira hora do dia pode definir como se sentirá no resto da sua vida. Isso mesmo. Não é exagero. Aquela hora, logo após acordar, não é apenas mais uma hora. É a sua hora de poder. É o momento em que você decide se o seu dia vai começar com intenção ou com inércia. Se você assume o controle ou se o entrega ao caos. Porque quem domina sua manhã, domina seu dia. E quem domina seu dia, pouco a pouco, acaba dominando sua vida. Não é mágica, é estrutura. É entender que sua energia mental está mais fresca ao acordar. E que esse momento é ouro puro se você souber como usá-lo. Enquanto muitos se levantam checando redes sociais e se afogam no barulho externo desde o primeiro segundo, você pode tomar uma decisão diferente, começar forte. Começar de dentro para fora. Construir a si mesmo antes de reagir ao mundo.
E você não precisa de 4 horas nem de uma rotina impossível. Só precisa de uma hora bem direcionada. Uma hora em que você invista 20 minutos em você, na sua mente, no seu corpo e no seu foco. Quer clareza? Leia algo que te inspire. Quer energia? Mova o corpo, uma caminhada, exercício simples, qualquer movimento. Quer foco? Planeje seu dia com calma. Não de forma rígida, mas estratégica. O que você precisa realizar hoje. O que não pode deixar para depois. Como você quer se sentir ao final do dia. Isso não tem a ver com perfeição, tem a ver com ter um centro. Com não sair ao mundo correndo, apressado, reativo, mas sair ancorado, firme, porque você começou com você. Porque se você não assume a direção da sua mente ao acordar, alguém mais vai fazer isso por você. O algoritmo, as notícias, as urgências dos outros, as opiniões alheias. E o que acontece então? O seu dia vira uma sequência de reações. E sua vida, um reflexo de distração permanente. Agora, se você escolhe começar com silêncio, com intenção, com foco, tudo muda. Porque sua mente não corre mais atrás do urgente. Ela lidera, ela antecipa, ela decide. E essa diferença se sente no seu humor, na sua energia, na clareza das suas decisões. Não porque você faz mais coisas, mas porque faz as coisas certas. As que realmente estão alinhadas com aquilo que quer construir. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que, ao despertar, devemos lembrar o privilégio de estar vivos, de pensar, de agir com propósito. Para eles, começar o dia com reflexão e preparação era uma forma de blindar a alma. Não se tratava apenas de produtividade, mas de forjar um espírito forte para enfrentar o que viesse. E é isso que você está construindo com sua hora de poder, não uma rotina vazia, mas uma mente clara, firme, preparada para dominar o dia. Sim, no início custa, porque você foi programado para levantar em cima da hora, para correr, improvisar. Mas quando experimenta essa hora, ela se torna viciante. Você se sente diferente. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está mais resolvido, mais conectado, mais desperto, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então experimente. Amanhã, coloque o despertador uma hora mais cedo. Não para perder sono, mas para ganhar controle. Levante e comece com o que mais te nutre. Pegue um livro, ouça uma reflexão, escreva o que sente. Depois, movimente seu corpo. Não importa como, apenas mova. E por fim, sente-se por 5 minutos e defina seu dia. Mesmo que seja só uma coisa, mas que seja sua, que venha de você. Faça isso uma vez, depois outra, e observe, sua mente muda, sua energia sobe, seu foco se afia. Porque você não está vivendo por reação, está vivendo com intenção. E isso, com o tempo, se transforma em uma vantagem imbatível. Enquanto o mundo ainda está dormindo, você já está em movimento. Porque escolheu transformar sua primeira hora na sua melhor decisão. Porque entendeu que o sucesso não vem por sorte, mas por decisões pequenas, repetidas todos os dias. E tudo começa ao despertar. Número 8. Seu crescimento não precisa de plateia, só de compromisso pessoal. Pare de tentar provar algo para os outros. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa que acreditem em você, que te entendam, que te aplaudam ou que te reconheçam. Porque no fundo, toda essa necessidade de validação é só uma distração. Cada vez que você age apenas para calar alguém, está vivendo em função dessa pessoa.
Cada vez que se move pela raiva, pelo vou mostrar que consigo, você está entregando o controle da sua vida. E isso te desvia, te enfraquece, te tira do foco. Você não está aqui para se vingar, está aqui para evoluir. E a evolução não precisa de testemunhas, precisa de compromisso. Disseram que você não podia, que não era suficiente, que não iria conseguir. Perfeito. Agora solte isso. Não carregue essa energia. Não construa sua vida como reação. Construa por convicção, por um desejo profundo de ser melhor por você, não para calar bocas. Porque enquanto suas ações forem motivadas pelo desejo de provar algo aos outros, eles ainda terão o controle da sua história. E o seu caminho será feito de barulho, não de propósito. Isso não significa ignorar o passado ou negar suas feridas. Significa parar de alimentar uma motivação baseada na dor. A raiva pode te empurrar, mas não te sustenta. O rancor pode acender a faísca, mas não mantém o fogo aceso. Só o propósito faz isso. Só quando você faz por você, desde você, para você, é que tudo se torna duradouro, autêntico, real. Quer avançar de verdade? Então pare de pensar no que os outros vão dizer. Porque no caminho você vai encontrar dois tipos de pessoas, os que sempre vão te subestimar, e os que nunca ficarão satisfeitos, não importa o que você faça. E se você entrega sua atenção a eles, entrega também sua paz, mas se foca em si mesmo, no seu processo, no seu progresso, você ganha algo infinitamente mais valioso. Liberdade mental. Você não precisa mais explicar, justificar, se defender. Sua vida passa a falar por você. O estoicismo ensina que o verdadeiro sábio age de acordo com a razão, não com a aprovação externa. Sêneca dizia: uma vida feliz está em conformidade com a sua própria natureza, ou seja, com sua essência, e não com as expectativas dos outros. O sábio não se exalta com elogios nem desmorona com críticas, porque ele sabe quem é. E esse conhecimento dá uma força que ninguém pode tocar. Você também pode viver assim. Pode tomar cada decisão com a tranquilidade de estar sendo coerente, não reativo, alinhado com seus valores, não pressionado pelo mundo. E mesmo que ninguém veja, mesmo que não haja aplausos, você vai saber que está no caminho certo, porque não está fazendo para impressionar, está fazendo para construir. E isso muda tudo. Você para de se preocupar com quem está olhando e passa a se concentrar no que está criando. E um dia, sem perceber, seu progresso se torna tão sólido que não será mais preciso dizer nada. Seus resultados serão sua voz. Sua paz será seu escudo, e seu crescimento, sua resposta. Faça isso por você, porque você quer se superar, porque sabe que merece mais, não para que outros se arrependam, não para ser admirado, não para provar nada. Isso é secundário, isso é ruído. O que importa está dentro esse fogo que não precisa de aplausos, apenas de direção. Essa certeza que te diz isso é o certo para mim, mesmo que o mundo não compreenda. E quando você vive assim, algo incrível acontece, você se liberta. Não precisa mais da aprovação de ninguém para se sentir suficiente. Não persegue conquistas para provar algo ao mundo. Você busca porque elas te honram, te elevam, te transformam. E essa liberdade não tem preço. Hoje, te convido a soltar a necessidade de provar, a caminhar com firmeza, sem gritar, a avançar com foco, sem explicações, a crescer em silêncio, com convicção. Porque quando você faz por si, o resultado não apenas aparece, ele permanece. E isso, no fim, é o que realmente importa. Número 9. Nunca é tarde para acender a chama que sempre esteve dentro de você.
Quem foi que te disse que já é tarde demais? Quem colocou na sua cabeça que, por ter certa idade, você não pode começar, mudar ou sonhar grande? Vou te dizer com clareza, esse pensamento é uma mentira repetida tantas vezes que muita gente acredita e usa como desculpa para não se mover. Mas você não, porque você está aqui ouvindo isso por uma razão. Algo dentro de você ainda arde, ainda quer mais, ainda acredita que o melhor de você ainda está por vir. E eu te garanto, esse algo não está errado. Olha ao seu redor. Há pessoas de 20 anos completamente perdidas e pessoas de 60 começando a melhor fase da vida. Porque não é a idade que limita você, é a história que você conta sobre ela. Quando você diz já é tarde, o que está realmente dizendo é tenho medo de começar. E está tudo bem sentir medo. O que não está bem é usar esse medo como justificativa para permanecer onde você já não pertence. Porque se você está respirando, está em tempo. Se está ouvindo isso, você tem mais 1 minuto para decidir diferente. A mudança não é uma questão de anos, é uma questão de coragem. De decidir que não vai mais se definir pelo seu passado, nem pelo que deixou de fazer. De olhar para frente com fome de vida e não com saudade do que passou. Não importa se antes você não tentou, se antes falhou, se ninguém acreditou em você. Hoje você pode se escolher de novo. Se reconstruir, se surpreender. Porque o momento perfeito não aparece, ele é criado. Criado no instante em que você rompe o mito da idade. Você não precisa fazer tudo de uma vez, só precisa começar. Começar com o que tem de onde está. Aprenda algo novo. Dê aquele passo que você adiou por anos. Conecte-se com gente nova. Torne-se aluno de novo. Faça algo pela primeira vez. Porque cada vez que faz algo diferente, você prova que está vivo. Que não está aqui apenas para repetir padrões. Você está aqui para crescer, evoluir, escrever um novo capítulo, mesmo que pensasse que já estava no final do livro. E sim, você vai ouvir vozes dizendo que não é hora, que não vale mais a pena, que você já passou da idade. Mas a voz mais poderosa será sempre a sua. Então mude o roteiro. Pare de dizer já não posso, e comece a perguntar por que não agora. Cada dia que você escolhe se mover, você rejuvenesce por dentro. Não pelas células, mas pelo espírito. Pela mente. Porque enquanto outros se rendem à rotina, você renasce em ação. Os estoicos entendiam isso como ninguém. Para eles cada dia era uma oportunidade de viver com excelência, não importava quantos anos ainda restassem. Marco Aurélio escreveu: não é a morte que devemos temer, mas nunca ter começado a viver. E começar a viver pode acontecer em qualquer fase. O estoico não lamenta o tempo perdido. Ele age com tudo o que tem no tempo que tem. Ele não espera por juventude, ele busca sabedoria. Ele não inventa desculpas, ele busca propósito. E você não está sozinho. Muitos dos maiores feitos da história aconteceram em idades avançadas. Pessoas que abriram negócios, escreveram livros, transformaram sua saúde, iniciaram relacionamentos, descobriram talentos, tudo porque ousaram dizer: minha vida ainda não acabou. E essa pode ser a sua declaração hoje. Então não se esconda mais atrás da sua data de nascimento. Não use sua idade como uma prisão. Use-a como trampolim. Tudo o que você viveu até aqui te preparou para o que pode construir agora. Seus erros, aprendizados, experiências, tudo te trouxe até este momento. E este momento é seu, é o seu ponto de partida. Se você decidir, se você se comprometer, se você agir, vai se surpreender. Porque o que mais rejuvenesce não é o tempo, é a paixão, é a escolha de recomeçar. Não importa quanto tempo tenha passado, hoje pode ser o primeiro dia do melhor capítulo da sua vida, mas ninguém vai escrever por você. Levante-se. Desafie-se.
Mexa-se. Faça isso por você, pela pessoa que ainda pulsa dentro de você, esperando uma nova chance. Porque nunca é tarde, quando você ainda tem coragem para começar. Número 10. Não fuja do medo. Entenda, domine e use como combustível. O medo não é seu inimigo. Ele é um sinal. Um alarme que soa quando você está saindo do território conhecido, quando está tocando os limites da sua zona de conforto. E isso não é ruim. Pelo contrário, significa que você está exatamente onde deveria estar, à beira do seu crescimento. Mas é aí que a maioria para. Porque o medo, embora seja apenas uma emoção, se sente como verdade. Ele se manifesta em forma de dúvidas, desculpas, paralisia, e se você não o entende, se não o encara, ele rouba oportunidades que já estavam prontas para você. O problema não é sentir medo. O problema é deixar que ele decida por você. Porque cada vez que você diz, ainda não estou pronto, talvez mais tarde, e se der errado, está escolhendo a estagnação disfarçada de prudência. Mas não é prudência, é evasão. É se proteger de algo que nem aconteceu. É construir uma cela invisível com grades feitas de si. E essa cela, se você não romper, vira sua zona de segurança, e sua zona de segurança vira seu limite. Os que vencem também sentem medo. Não é que eles não o tenham, é que não o obedecem. Eles ouvem, analisam, enfrentam e seguem em frente. Porque entenderam algo fundamental. O medo pode ser uma bússola. Se o que você está prestes a fazer te dá medo, provavelmente é importante. Provavelmente está tocando uma parte sua que precisa ser ativada, fortalecida, transformada. E é aí que mora o seu próximo nível. A forma de superar o medo não é ignorá-lo, é se preparar. Estude, aprenda, planeje, cerque-se de informação útil. O conhecimento não elimina o medo, mas dá estrutura a ele. Permite que você haja com consciência e não por impulso. Porque se você reage apenas pela emoção, acaba fugindo ou congelando. Mas se age com preparo, o medo vira impulso, vira energia focada, vira um aliado silencioso que te mantém alerta, desperto, afiado. E não espere que o medo desapareça por completo, ele não vai. Porque cada novo nível traz uma nova versão dele. Mas você não será o mesmo. A cada ato de coragem, você se fortalece, fica mais claro, mais resiliente. E aquilo que antes parecia impossível se torna rotina, porque o seu padrão sobe, sua mentalidade muda, e aquilo que ontem era um limite, hoje é combustível. O estoicismo ensina que não devemos temer o que está fora do nosso controle, mas sim agir sobre o que depende de nós, nossas decisões, nossas respostas, nossa atitude. Sêneca dizia que o sofrimento muitas vezes não vem dos fatos, mas da antecipação ansiosa do que poderia acontecer. O estoico não tenta eliminar o medo, ele observa com distância, reconhece que faz parte do jogo, mas não permite que o impeça de seguir. Pergunte a si mesmo, o que você faria se o medo não fosse um problema? Que decisão você vem adiando só por insegurança? Que mudança sabe que precisa fazer, mas não faz por falta de certezas? Encare essas perguntas com honestidade, porque ali estão seus verdadeiros desafios, e ao enfrentá-los, você começa a viver com poder e não com autoproteção. Você não precisa de coragem absoluta, só precisa de um instante de bravura, um passo, uma ação pequena que quebre o padrão. Ligue para aquela pessoa, inscreva-se naquele projeto, invista em você, diga sim, mesmo que sua voz trema, porque esse passo, por menor que pareça, te coloca em outro lugar. Ele prova para você que é possível agir mesmo com medo. E esse tipo de prova pessoal não tem preço. É isso que constrói sua verdadeira confiança. Então pare de esperar o medo sumir. Pare de esperar se sentir completamente pronto. Comece com medo. Mova-se com medo. Porque se você aprende a caminhar com ele,
Ele nunca mais te paralisa. Ele vira parte do processo, parte da sua evolução, parte da sua história de superação. Porque o medo talvez nunca desapareça, mas você pode aprender a caminhar acima dele. E isso é o que vai te levar mais longe do que qualquer motivação passageira. Número 11. Aprender com o erro, seja ele seu ou dos outros, é um ato de grandeza interior. Às vezes, você não precisa viver a queda para aprender a lição. Às vezes, só precisa abrir os olhos, observar ao redor e ter a humildade de reconhecer que os erros, tanto os seus quanto os dos outros, são mestres disfarçados. Mas o problema é que muita gente prefere negá-los, justificá-los ou enterrá-los sob desculpas. Porque admitir um erro dói. Dói no ego, dói na imagem, dói no orgulho. Mas é justamente essa dor que abre as portas para a sabedoria, se você tiver coragem de encará-la sem máscaras. Cada erro que você comete é um investimento. Sim, um investimento. Porque, se for bem utilizado, ele traz retorno em clareza, em experiência e em discernimento. Mas se for ignorado, vira uma dívida emocional que você carrega por muito tempo. E o pior é que muitos não apenas repetem os próprios erros, mas tropeçam nos mesmos que já viram outros cometerem. Porque não prestam atenção. Porque acham que com eles será diferente. Porque preferem seguir o impulso ao invés de parar e refletir. Mas você não precisa viver todos os erros para aprender. Pode observar, analisar e decidir fazer diferente. Alguém caiu por orgulho, aprenda. Outro perdeu tudo por não saber dizer não, aprenda. Você mesmo se enganou por confiar demais, por falar demais, por agir tarde demais, aprenda. Porque a vida não é infinita. E quanto mais rápido você aprende, mais leve será o seu caminho. Não se trata de não errar nunca, mas de não tropeçar na mesma pedra 3 vezes por teimosia. E é aí que entra a humildade. Porque humildade não é fraqueza, é força. É dizer, sim, errei, mas agora entendi. É ter coragem de não defender o erro, e sim transformá-lo em aprendizado. É se perguntar após cada queda, o que posso aprender com isso? Que padrão está se repetindo? Que parte de mim ainda precisa amadurecer? É entender que o verdadeiro sucesso não vem da ausência de erro, mas da capacidade de transformar cada falha em sabedoria útil. E a humildade não serve apenas para olhar para dentro. Ela também te permite aprender olhando para fora. A experiência alheia é uma biblioteca viva. Se você observar com atenção, vai encontrar respostas nas quedas dos outros. Não para julgar, mas para prevenir. Não para se sentir superior, mas para avançar com mais inteligência. Porque há caminhos que já foram trilhados. Há erros que já custaram caro. E se você for sábio, não vai precisar repeti-los para entendê-los. O estoicismo valorizava profundamente esse tipo de reflexão. Epicteto ensinava que não deveríamos nos envergonhar dos nossos erros, mas usá-los como guia. Marco Aurélio escrevia que a vida era curta demais para ser desperdiçada repetindo sempre as mesmas lições. Para os estoicos, a introspecção era uma prática diária. Todas as noites, se perguntavam o que fizeram bem, o que fizeram mal e o que poderiam melhorar no dia seguinte. Sem culpa, sem drama, com responsabilidade. E a ciência atual confirma pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que veem o erro como uma oportunidade, desenvolvem mais resiliência, aprendem mais rápido e tomam melhores decisões. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque estão dispostas a olhar para onde os outros não querem. Porque entendem que o ego é um mau conselheiro, e que a humildade é um mentor silencioso. Se você quer crescer, comece por aí. Faça uma revisão honesta. Quais erros você está repetindo?
Quais alertas você ignorou? Quais histórias ao seu redor poderiam ter evitado sua dor se você tivesse prestado atenção? A resposta está ali. E toda vez que você escolhe aprender, ao invés de se justificar, você sobe um degrau, se torna mais sábio, mais lúcido, mais consciente. Hoje, você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a aprender, a olhar para os seus erros de frente, a observar o mundo com atenção, a anotar em silêncio e ajustar seu caminho com humildade, porque a vida recompensa quem tem coragem de melhorar sem desculpas, quem cai e se levanta com uma lição no coração, quem observa e entende, e escolhe fazer melhor, mesmo que antes não tenha conseguido. E esse alguém pode ser você. Número 12. Gerenciar seu dinheiro com consciência reduz o caos interno. Você não pode ter paz mental se suas finanças estão em desordem. Não importa quanto você medite, leia ou se esforce para evoluir. Se toda vez que pensa em dinheiro sente ansiedade, preocupação ou culpa, então há um desajuste silencioso drenando sua energia. E isso não é apenas uma questão de números. É uma questão de foco, de clareza, de poder pessoal. Porque quando você não sabe exatamente quanto entra, quanto sai, quanto deve ou quanto pode economizar, sua mente vive em modo de sobrevivência. E nesse estado, você não consegue tomar decisões sábias. Já se perguntou quantas vezes sentiu angústia, não porque faltava dinheiro, mas porque você nem sabia ao certo qual era a sua situação. Essa incerteza paralisa, desconecta, faz você adiar, evitar, ignorar. Mas o que é ignorado não desaparece, apenas cresce. Cada gasto impulsivo, cada dívida adiada, cada cartão descontrolado, é uma bomba emocional prestes a explodir. Por isso, se você quer mesmo avançar, não pode continuar deixando suas finanças no piloto automático. Você precisa assumir o controle, não para virar um especialista, mas para recuperar sua tranquilidade. E o primeiro passo é brutalmente simples: anote tudo, cada entrada, cada saída, até o que você acha insignificante. Porque o dinheiro não se perde em grandes decisões, ele escapa por pequenas fugas constantes que só percebemos quando é tarde demais. Registrar seus gastos não é chato, é libertador. Devolve a clareza, obriga você a olhar de frente para a sua realidade financeira. E a partir disso, você pode começar a tomar decisões concretas. O que cortar, o que priorizar, o que eliminar, o que transformar. Faça uma análise honesta dos seus gastos. O que você paga por hábito, no que você investe sem retorno real, quanto você destina ao seu crescimento pessoal e quanto gasta tentando impressionar os outros, porque muitas vezes o que você compra não é por necessidade, é por ansiedade. E o verdadeiro equilíbrio financeiro começa quando você alinha seus gastos aos seus valores, não aos seus impulsos. E sim, você precisa de um fundo de emergência, porque não dá para viver em paz sabendo que qualquer imprevisto pode te desestabilizar. Mesmo que comece com pouco, comece. Separe um valor fixo toda semana, todo mês. Não importa se são moedas, o que importa é o hábito. Porque esse fundo não protege apenas seu bolso, ele libera sua mente, te permite respirar, decidir melhor e dizer não com firmeza, em vez de dizer sim por desespero. Se você tem dívidas, não fuja, encare, liste, organize, faça um plano, negocie se for o caso, mas não ignore. Cada dívida ignorada é uma carga que consome sua energia. Por outro lado, cada pequeno pagamento é uma afirmação de poder, e estou assumindo o controle. E quando você faz isso com constância, sua confiança cresce, sua mente se acalma, sua vida começa a se organizar, porque o caos financeiro não fica só no dinheiro,
ele invade sua saúde, seu humor, sua produtividade. O estoicismo compreendia isso com clareza. Para os estoicos, moderação e disciplina eram essenciais não apenas para a virtude, mas para a liberdade. Epicteto ensinava que você não deve ser escravo dos seus desejos, e Marco Aurélio escrevia que devemos simplificar nossas necessidades para viver com mais serenidade. Não se trata de viver na escassez, mas de viver com consciência, de fazer do dinheiro um meio, não uma fonte constante de ansiedade. Organizar suas finanças não é castigo, é autocuidado, é dizer a si mesmo: meu futuro importa. É uma ferramenta para construir liberdade, não para se limitar. Porque quando você sabe exatamente como está a sua situação financeira, você para de reagir e começa a decidir. Pode dizer não sem culpa, pode investir com estratégia, pode crescer com base firme, sem sentir que está construindo sobre areia. Então comece hoje. Pegue um caderno, uma planilha, um aplicativo, o que preferir, mas comece. Seja honesto consigo mesmo, faça ajustes, corte o que é supérfluo, reforce o que é essencial, e mantenha a disciplina. Porque a verdadeira paz não vem de ganhar mais, vem de saber administrar bem o que você já tem. E quando isso acontece, sua mente se clareia, seu corpo relaxa, e sua vida começa a funcionar com mais ordem. Porque o equilíbrio, até no dinheiro, não apenas se nota, se sente. Número 13. Não desperdice sua vida com o que é urgente, dedique sua alma ao que é importante. O seu tempo é o recurso mais precioso que você tem, e está entregando ele como se fosse infinito. Você o cede à primeira notificação, ao primeiro vídeo inútil, ao primeiro compromisso que não te acrescenta nada. E depois se pergunta por que se sente estagnado, sobrecarregado, sem direção. A resposta está diante de você, está em como usa seus minutos, no que escolhe priorizar, no que está permitindo que roube sua atenção. Porque enquanto você adia o que é importante por causa do que é urgente, sua vida se enche de ocupações, mas esvazia-se de progresso real. Você não está cansado porque faz muito. Está cansado porque faz demais do que não importa. Porque sua agenda está cheia, mas sua alma está vazia. Porque você vive apagando incêndios, correndo atrás do imediato, dizendo sim para tudo, menos para você. Isso precisa mudar. Você não pode continuar agindo como se seu tempo não tivesse valor. Como se cada hora desperdiçada com distrações não fosse uma hora a menos de avanço rumo aos seus sonhos. A verdade é esta: toda vez que você diz não tenho tempo, o que está dizendo na realidade é não estou priorizando. O problema é que a maioria das pessoas não protege o próprio tempo porque não tem clareza de propósito. Não sabe por que está aqui, para onde vai, o que quer construir. E sem essa clareza, tudo parece importante. Qualquer plano alheio invade seu dia. Qualquer desculpa se disfarça de obrigação. Mas quando você define sua missão, tudo que não está alinhado com ela se torna ruído. E aí nasce a verdadeira disciplina, não da vontade de fazer tudo, mas da sabedoria de dizer isso não e dizer sem culpa. Você precisa começar a olhar para o tempo como um recurso não renovável. Porque cada dia tem um saldo fixo, e ele será gasto, queira você ou não. A única diferença é, você está investindo esse tempo ou desperdiçando. Está usando ele para crescer ou apenas para se distrair. E ninguém vai fazer esse trabalho por você. Se você não dirige o seu tempo, o mundo vai dirigir por você. As redes sociais, as urgências dos outros, o caos do entorno, tudo está desenhado para capturar sua atenção. Por isso, se você não construir limites, seu tempo vai desaparecer. Estabeleça seus blocos sagrados. Horários que pertencem somente a você, onde só existe você, sua meta, seu processo. Não negocie, não ceda.
Não justifique. Esses blocos são seus e são eles que vão marcar a diferença entre permanecer no mesmo lugar ou avançar com direção. Você não precisa de um dia inteiro livre. Basta uma faixa protegida. Um espaço em que cada minuto esteja a serviço do que realmente importa para você. E comece a eliminar o que sobra. Faça uma varredura na sua semana. Quantas horas você perde em conversas vazias? Quanto tempo escapa em redes que não te acrescentam, em reuniões inúteis, em atividades que não te movem? Cada uma dessas horas pode ser transformada em leitura, em criação, em estudo, em descanso consciente. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais foco. Os estoicos eram inflexíveis quanto a isso. Marco Aurélio dizia: a vida é longa, se você souber usá-la, porque eles sabiam que o tempo não se mede em anos, se mede em intenção. Cada instante vivido com propósito se expande. Mas cada dia vivido na distração, evapora. Eles não desperdiçavam energia com o que era irrelevante. Agiam com clareza, e essa clareza era a base de sua liberdade. E não se trata de rigidez. Trata-se de consciência, de fazer com que cada dia não aconteça por acaso, mas por escolha, de alinhar cada hora ao que você quer criar e não ao que o mundo te empurra. Porque o estresse não vem de fazer demais, vem de fazer o que não te nutre. De ter sua alma pedindo um caminho, enquanto você se perde em compromissos que nem são seus. Abra seu calendário e olhe com honestidade. Onde você está desperdiçando seu tempo? O que você pode soltar? O que precisa proteger com mais firmeza? Depois decida. Porque a disciplina real não nasce da força de vontade, nasce da clareza. E quando você tem clareza sobre sua missão, proteger seu tempo deixa de ser esforço. Passa a ser um ato de amor próprio. Um escudo sagrado que garante que, ao final do dia, você não esteve apenas ocupado, mas esteve focado. E é aí que tudo muda. Número 14. Não se contente. Transforme a excelência na sua norma, não na exceção. Se você não eleva seus próprios padrões, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai exigir mais do que você exige de si mesmo. Ninguém vai te obrigar a dar 100%. A mediocridade não chega de repente. Ela se instala aos poucos, no cotidiano. Quando você aceita fazer as coisas pela metade. Quando diz isso já está bom assim. Quando entrega o mínimo só para cumprir, mas não o suficiente para crescer. E cada vez que faz isso, você está ensinando sua mente a se contentar. Está se condicionando a viver abaixo do seu verdadeiro potencial. A excelência não é um objetivo final. É uma postura. É a forma como você se posiciona diante de cada tarefa, de cada escolha, e se pergunta: isso representa o melhor de mim? Isso me impulsiona ou me mantém parado? Porque se você se acostuma a aceitar menos, sua vida se torna uma sequência de ações medianas. E no começo, isso passa despercebido. Mas com o tempo, essa soma de pequenos conformismos te destrói por dentro. A diferença entre quem se destaca e quem se perde na multidão não está no talento, está no padrão. Não é o que fazem de vez em quando, é o que exigem de si todos os dias. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem vontade. Porque a verdadeira transformação acontece quando você decide não aceitar menos do que aquilo que sabe que pode oferecer. Não por ego, não por competição, mas porque você entende que merece construir uma vida baseada no seu melhor e não no que foi mais cômodo. E sim, isso incomoda. Porque elevar seus padrões exige sair da zona de conforto. Exige mais esforço do que a maioria está disposta a fazer. Exige fazer bem o que você poderia fazer rápido. Exige revisar, corrigir, melhorar, repetir. E nem sempre você vai estar motivado. Nem sempre vai ter energia. Mas se tiver disciplina, se tiver propósito, se tiver um compromisso real com quem você quer se tornar, você vai fazer o que precisa ser feito. Porque entende que cada ação é uma assinatura,
uma declaração silenciosa de quem você escolheu ser. Pergunte-se agora: você está vivendo com padrões baixos? Está tolerando hábitos, atitudes, relacionamentos, resultados que não representam seu melhor? Está dizendo, é o que tem para hoje, quando deveria dizer eu posso mais? Porque a vida que você está construindo não é reflexo dos seus sonhos, é reflexo dos seus padrões. E se seus padrões forem baixos, seus resultados nunca serão altos. Não importa o quanto deseje, visualize ou peça ao universo. Se sua execução for medíocre, sua vida será medíocre também. Os estoicos tinham isso muito claro. Sêneca dizia: longo é o caminho pelo ensino das teorias, curto e eficaz pelo exemplo. E o exemplo começa por você, em como você faz as pequenas coisas, em como age quando ninguém te cobra, em como mantém sua palavra mesmo quando é desconfortável. O estoico não busca aplausos, busca coerência, e coerência só existe quando suas ações estão à altura daquilo que você diz ser. A ciência confirma pessoas que se autoavaliam com honestidade, que assumem responsabilidade pelo seu progresso, que não se contentam com o básico, mas buscam evoluir, atingem níveis muito mais altos de desempenho, porque não competem com os outros, competem com sua versão de ontem. E essa é a única competição que vale a pena, a que te obriga a se superar, crescer e elevar cada aspecto da sua vida. Transforme isso em hábito. Ao final de cada dia, pergunte-se: esse foi meu melhor, onde eu poderia ter ido além? Em que momento fui negligente, distraído, automático? Não é para se culpar, é para ajustar, para se tornar alguém que exige mais de si, não por pressão, mas por desejo genuíno de evolução. Porque você não veio ao mundo para ser comum, você veio para ser extraordinário. E isso começa nas pequenas escolhas diárias. Então comece hoje, eleve o seu nível. Não espere que a vida te pressione. Pressione-se você. Não aceite menos. Não entregue pela metade. Não tolere desculpas disfarçadas de justificativas. Viva como se cada ação fosse um treino para sua grandeza. Porque é. E quando você eleva seus padrões até que eles se tornem sua nova normalidade, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e vira uma consequência inevitável. Número 15. O silêncio não é passividade. É uma estratégia ativa para otimizar seu cérebro e suas emoções. O silêncio não é ausência, é presença profunda. Não é fraqueza, é uma estratégia que poucos dominam. Vivemos em um mundo que grita o tempo todo, que exige reação, opinião, postagem, resposta, e no meio de tanto barulho externo, o que se perde é o mais valioso, sua conexão consigo mesmo. Porque o ruído não vem só de fora, ele se infiltra, acelera seus pensamentos, distorce suas emoções, sabota suas decisões. E se você não faz uma pausa consciente, acaba vivendo por inércia, não por intenção. O silêncio não é passividade, é um treino ativo para a mente. Quando você escolhe o silêncio, não está desistindo, está se preparando. Seu cérebro entra em outro estado, ativa uma rede interna que só funciona quando você para de falar, de consumir e simplesmente está presente. E é aí que algo poderoso acontece. Você consegue integrar o que viveu, entender como realmente se sente, antecipar seus próximos passos, sem filtros, sem expectativas externas. Só você e a verdade que há dentro de você. A maioria reage. Você pode aprender a responder. E essa diferença está no silêncio. Porque quando não há pausa, quando tudo é estímulo-reação, você se torna escravo do impulso. Mas se você cria espaço entre o que acontece e o que escolhe fazer, surge o poder de decidir com consciência. O silêncio é esse espaço. É o refúgio onde você regula suas emoções antes de falar, de agir, de decidir.
E essa pausa te salva de arrependimentos, de decisões ruins, de conflitos desnecessários. Comece com momentos simples. Não precisa se isolar no alto de uma montanha. Só precisa criar espaços de quietude no seu dia, ao acordar, antes de dormir, entre tarefas. Se conseguir se dar 5 minutos de silêncio total, sem distrações, sem celular, sem música, sem conversa, começará a perceber os efeitos. Sua respiração desacelera, sua mente se organiza, seu corpo relaxa. E o mais importante, sua clareza mental retorna. Em momentos de estresse, use o silêncio como primeira resposta. Não para fugir, mas para observar. Quando algo te abalar, em vez de reagir no impulso, fique em silêncio. Respire. Observe o que sente. Observe que parte de você está reagindo. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a ação pode mudar tudo. Porque nesse microespaço, você recupera o controle. Decide com maturidade. Evita erros que uma reação impulsiva teria causado. O estoicismo já ensinava isso há séculos. Sêneca dizia que devemos aprender a calar mais do que falamos, porque o silêncio permite que as ideias amadureçam. Marco Aurélio escrevia em silêncio para cultivar sua força interior. Para os estoicos, o silêncio era forma de forjar a alma. Não era isolamento, era poder, disciplina mental, clareza emocional. E hoje, a ciência comprova. O silêncio ativa regiões do cérebro ligadas à introspecção, ao planejamento e à regulação emocional. O sistema nervoso se reequilibra. As emoções se processam de forma mais saudável. As decisões se tornam mais assertivas. Inclusive, áreas cerebrais associadas ao autocontrole e à consciência plena se fortalecem. Em outras palavras, o silêncio não só acalma, ele te torna mais inteligente emocionalmente. Por isso, comece a tratar o silêncio como ferramenta de transformação. Não o tema, não o preencha com distrações, não fuja dele. Porque se souber usar, ele vira uma arma silenciosa que fortalece sua mente, afina sua intuição e te prepara para qualquer batalha. Enquanto o mundo reage no caos, você responderá com lucidez. Enquanto tudo for barulho, você escolherá a direção, e é aí que seu verdadeiro poder interior começa a emergir. Torne o silêncio um hábito, uma prática diária. Um lugar sagrado para onde você volta para lembrar quem é, o que quer e como vai agir. Porque quando aprende a ouvir sua própria voz acima do ruído do mundo, você para de viver por reflexo e começa a viver com direção. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Você está se forçando a organizar sua vida em silêncio, sem desculpas, sem distrações, e isso merece respeito, merece orgulho. Então se celebre, porque nem todos chegam até o fim, mas você chegou, e isso diz muito sobre o seu compromisso. Agora volte aos comentários e escreva com mais força: organizo minha vida em silêncio, sou estoico. Que essa frase fique gravada na sua mente, na sua alma, no seu processo. Se este vídeo falou com você, curta, inscreva-se e ative o sino, porque aqui não estamos para entreter, estamos para ajudar você a transformar sua vida de dentro para fora. E o melhor está só começando.